Hoje nós vamos falar de milagre. O que é um milagre? Como acontece um milagre? Milagre é um ato sobrenatural de Deus, quando Ele age fora das leis naturais que governam nosso mundo. Os milagres acontecem quando esta é a vontade de Deus para revelar seu poder de maneira sobrenatural. O milagre é algo que para os homens é impossível, como por exemplo, quando os médicos estão cuidando de alguém e eles chegam para a família e dizem: olha, eu não posso fazer mais nada. Tudo o que eu aprendi até hoje, tudo o que eu estudei até hoje, toda a minha habilidade como médico, não pude fazer nada pelo seu parente porque se esgotaram os meus recursos de inteligência, de sabedoria, de capacidade humana. E ainda muitos deles dizem para o familiar: agora só um milagre, só Deus pode operar um milagre. E aí o texto de Marcos, no capítulo de número 10, versículo de número 27, o próprio Jesus falando para os seus discípulos diz: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, Jesus estava falando para os seus discípulos acerca da salvação eterna, que somente Ele pode dar salvação eterna. Os discípulos dizendo que era difícil que alguém pudesse se salvar. Então Deus disse: olha, é impossível se salvar para o homem, mas para Deus não, porque para Deus não existe nada impossível. Então, quando o homem entrega os pontos, quando o homem diz que não há nele capacidade nem recurso para resolver mais nada, aí é que entra o agir de Deus, o milagre de Deus, segundo o seu próprio querer. Cito aqui o livro de Lucas, no capítulo 7, versículo de número 11 a seguir, quando diz o texto que uma viúva da cidade de Naim estava com uma multidão, indo em direção ao sepulcro, carregando o seu filho num caixão para sepultá-lo. Quando se encontrou com uma outra multidão que vinha ao seu encontro, e Jesus estava no meio daquela multidão. E quando Jesus se deparou com aquela multidão e com aquele jovem morto no caixão, diz o texto que quando o Senhor viu aquela mulher, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aquela mulher estava chorando muito porque ela tinha acabado de perder o seu filho. E agora ela estava indo sepultá-lo e achava ela que não tinha mais nada o que fazer e que agora só lhe restava chorar a perca do seu filho. Mas eis que ela se encontra com aquele que pode todas as coisas, com aquele que não existe barreira, com aquele que não existe nada impossível que ele não possa realizar. E então diz o texto que Jesus tocou no esquife para que aqueles que o carregavam parassem, e os homens pararam. E quando aqueles homens pararam, Jesus disse para aquele jovem: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E então Jesus o entregou à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E aquela fama acerca de Jesus correu por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Ainda hoje Deus pode operar um milagre na sua vida, na vida do seu familiar, aquele problema que você acha que não tem como resolver, aquela situação que está complicada, você já moveu os pauzinhos daqui, os pauzinhos dali, você já investiu dinheiro, já investiu recurso, mas não resolveu nada, você já apelou para um, já apelou para outro, e mesmo assim ninguém conseguiu lhe ajudar, ninguém conseguiu resolver o seu problema. Mas eis que agora eu te digo: há alguém que ainda pode resolver o seu problema. Alguém que para ele não existe nada impossível. Eu estou falando de Jesus, eu estou falando de Deus. Agora só resta para você buscar de Deus o milagre. Se Deus operar um milagre, esse seu problema deixa de existir.
esse seu parente que está enfermo vai ficar curado. Esse seu parente que estava desenganado agora vai voltar a viver e ter uma vida com abundância, porque o Deus do impossível, o Deus do milagre, continua o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, porque Ele não muda. Shalom Adonai.